Uma rapariga de 13 anos chamada Amanda Jane Dowler, carinhosamente conhecida como Millie pelos seus amigos e familiares, costumava apanhar o comboio para Hersham depois de ir à escola, em Weybridge, Surrey. No entanto, no dia 21 de março de 2002, quando Millie partiu da escola por volta das 3 horas da tarde, algo terrível aconteceu no caminho e ela nunca chegou a casa. Horas mais tarde, quando o relógio bateu às 7 da noite e Millie ainda não tinha regressado à casa, a sua família ficou preocupada e notificou o departamento de polícia de Surrey sobre o incidente, dando Millie como desaparecida. O que é que tinha realmente acontecido à jovem rapariga? Será que a adorável estudante alguma vez regressaria à casa? Walton-on-Thames é uma cidade na região noroeste do condado de Surrey, em Inglaterra. Walton situa-se na margem sul do Tamisa, no bairro de Elmbridge, muito perto do centro de Londres. A cidade é extremamente amigável, calorosa e acolhedora, com belas casas à beira-rio e excelentes escolas. Walton foi classificada como um dos melhores sítios para viver. Mas em termos de taxa de criminalidade, Walton-on-Thames é a segunda cidade mais perigosa do condado de Surrey, com um número significativamente elevado de crimes violentos. E não é de surpreender que um dos crimes mais dolorosos tenha ocorrido em Walton em 2002. Amanda Jane Dowler, ou Millie Dowler, como era conhecida pela família e pelos amigos, nasceu a 25 de junho de 1988, fruto do feliz casamento de Bob e Sally Dowler. Millie tinha também uma irmã mais velha chamada Gemma, que adorava e admirava. As raparigas davam-se extremamente bem e eram praticamente as melhores amigas. Nas palavras das pessoas que lhe eram próximas, era simpática, muito acessível, tinha sempre um brilho nos olhos e era uma pessoa carinhosa com quem toda a gente queria estar. Quando a conhecíamos, queríamos automaticamente ser amigos dela. Sendo a mais nova da família, Millie cresceu com muito amor e carinho, o que contribuiu para que se tornasse uma pessoa bondosa e generosa. Gemma descreve a irmã como simpática e animada, com um brilho nos olhos. Daí o desaparecimento de Millie Dowler, um dos mais notórios da última década. Millie frequentou a Heathside School em Weybridge, Surrey, e sendo a rapariga animada que era, fez muitos amigos. Mas um em particular destacou-se. Millie conheceu Hannah MacDonald numa visita de estudo à Alemanha em 2002, e as duas raparigas tornaram-se amigas instantâneas. Durante os anos seguintes na escola, Millie e Hannah tornaram-se inseparáveis. Faziam tudo juntas, quer fossem trabalhos de casa, compras ou simplesmente almoçar. Hannah e Millie tornaram-se parte da família uma da outra. Nesta altura, Millie tinha desenvolvido um grande interesse pela música. Millie adorava passar o tempo a tocar saxofone, muitas vezes com os seus amigos mais próximos. A Millie era uma luz brilhante na vida das pessoas que a rodeavam. Gostava de animar os outros quando estavam a ter um dia mau e fazia-o sem esforço. Na quinta-feira, dia 21 de março de 2002, Millie despediu-se de Hannah e deixou a sua escola em Weybridge, Surrey. Às 7h03 da tarde, foi a pé para a estação de comboios de Weybridge com outra amiga desse dia. As duas raparigas saíram na estação de Walton-on-Thames, que ficava uma paragem antes de Hersham, a paragem habitual de Millie a caminho de casa. Millie e a sua amiga decidiram tomar uma bebida juntas no café da estação antes de se separarem. Só queriam conversar um pouco enquanto tomavam uma refeição agradável. Quando terminaram, a Millie telefonou ao pai às 15h47 e comunicou-lhe o atraso. Antes de desligar, prometeu-lhe que estaria em casa nos próximos 30 minutos. Às 4h05, Millie e a sua amiga distanciaram-se e foram para casa. Infelizmente, só uma das raparigas conseguiu chegar a casa nessa noite. A família de Millie aguardava a sua chegada, mas as horas passavam e não havia sinal dela. À medida que os minutos passavam, os Dowlers ficavam cada vez mais preocupados com a sua filha mais nova. Quando cheguei, lembro-me que eram cerca de 5 horas. O pai estava no escritório e eu perguntei-lhe, onde está a Millie? E ele respondeu, ela já devia estar em casa. Pensei que a tinhas ido buscar. Assim que ouvi o pai dizer que ela não estava em casa, pensei, meu Deus, não sei se é instinto de irmã, mas senti que não a ia voltar a ver. A tensão já tinha começado a instalar-se, e em breve, a família de Millie tinha a certeza de que algo terrível tinha acontecido. Às 7 horas dessa noite, Bob, o pai da jovem, telefonou às autoridades de Sussex e comunicou o desaparecimento da filha.
O detetive superintendente Craig Denholm, do Departamento de Polícia de Sussex, reuniu toda a equipa e conduziu uma busca maciça por Millie. A equipa incluiu dezenas de helicópteros e mais de uma centena de polícias que vasculharam os campos, as ruas e os rios à volta de Hersham. Até chamaram detetives que já tinham trabalhado em casos de rapto para cooperar. Uma semana após o desaparecimento da jovem, a polícia tinha reunido algumas informações sobre o seu desaparecimento. Millie foi vista pela última vez por volta das 10h04 da tarde por uma amiga de Gemma, a irmã de Millie, quando esta estava à espera na paragem do autocarro. A amiga de Gemma afirmou que a reconheceu quando a viu a caminhar na Station Avenue, embora uma câmara de segurança mais à frente na rua não mostrasse quaisquer imagens de Millie. Isto indicava que Millie tinha desaparecido minutos depois de ter atravessado a paragem de autocarro. Um carro, especificamente um Daewoo Nexia vermelho, foi fotografado a passar pela mesma câmara às 16h32, apenas 20 minutos depois de Millie ter sido vista pela última vez. Embora não houvesse provas de que este carro tivesse alguma coisa a ver com o desaparecimento de Millie, os detetives acharam-no suspeito. A polícia e a família Dowler telefonaram para os meios de comunicação social, procurando informações sobre a sua filha desaparecida. Os pais de Millie foram entrevistados várias vezes, pedindo às pessoas que se mantivessem vigilantes e que se apresentassem se tivessem alguma informação que pudesse levar ao seu paradeiro. Mas, infelizmente, estes telefonemas e entrevistas não serviram para nada. Embora nada de útil tenha resultado destas entrevistas, a polícia começou a considerar outras possibilidades. Indicaram que havia uma grande probabilidade de Millie não ter sido levada à força, sugerindo que Millie poderia ter fugido sozinha, embora não necessariamente com alguém. Apoiaram esta teoria afirmando que, apesar de várias pessoas terem visto Millie antes do seu desaparecimento, ninguém a tinha visto em altercação com ninguém. Sally Dowler, a mãe de Millie, só esperava que a filha tivesse fugido, pois era muito melhor do que todas as outras possibilidades sombrias que ocupavam a sua mente. No entanto, Sally não conseguia pensar numa razão para que Millie quisesse fugir. No dia 23 de abril de 2002, os detetives foram informados da descoberta de um corpo no rio Tamisa, em Walton. A notícia levou os media a especularem que os restos mortais poderiam ser os de Millie. No entanto, no dia seguinte, o corpo foi identificado como sendo o de uma mulher de 73 anos chamada Maisie, que tinha desaparecido em março de 2001. O caso de Maisie também foi investigado e sua morte não foi considerada suspeita. Em junho de 2002, a polícia estava a trabalhar arduamente para encontrar Millie. Até o tabloide nacional The Sun ofereceu uma recompensa de 100 mil libras a quem pudesse levar as autoridades até Millie, mas infelizmente a recompensa nunca foi reclamada. Apesar dos seus esforços incansáveis, os detetives não encontraram pistas que os ajudassem a localizar Millie. A 25 de junho de 2002, Millie fazia 14 anos, mas continuava desaparecida. No final desse mês, a polícia disse aos pais de Millie que havia uma grande probabilidade de Millie estar morta. Nos meses que se seguiram, à medida que a investigação de Millie se desvanecia, algo de estranho aconteceu. A família e os detetives monitorizaram o telefone de Millie para tentar localizá-lo, mas, em vez disso, notaram uma atividade suspeita no voicemail de Millie. Repararam que as mensagens de voz de Millie estavam a ser ouvidas e apagadas. Numa altura em que a família de Millie estava quase convencida de que ela estava morta, a atividade do correio de voz deu-lhes um vislumbre de esperança de que talvez Millie ainda estivesse viva e escondida a algures. Pela primeira vez, após meses, a família Dowler podia imaginar um reencontro com Millie. Bob e Sally, os pais de Millie, começaram a enviar mensagens de texto e a deixar mensagens de voz no telemóvel de Millie, pensando que um dia ela responderia e lhes contaria a sua situação. No entanto, todas as esperanças que os Dowlers tinham acalentado foram brutalmente destruídas no dia 18 de setembro de 2002. Apanhadores de cogumelos que passavam pela floresta de Yateley Heath, perto de Gate, New Hampshire, descobriram um corpo frio e sem vida. O corpo estava despido e parecia que ninguém tinha tentado enterrar os restos mortais. A polícia fechou as estradas perto do local onde os restos mortais foram encontrados. Os agentes suspeitaram que os restos mortais poderiam ser de Millie. Foram formadas equipas e, enquanto alguns se certificavam de que a área estava segura e protegida,
Outros iniciaram uma busca minuciosa na floresta. Embora tenha sido efetuado um exame forense completo do local e dos arredores para recuperar quaisquer provas, os objetos que Millie tinha consigo no momento do seu desaparecimento, tais como as suas roupas, mala, mochila ou telemóvel, nunca foram encontrados. No entanto, no dia 20 de setembro de 2002, os piores receios de todos foram concretizados quando os registros dentários examinados por um perito forense confirmaram que os restos mortais pertenciam à jovem desaparecida de 13 anos, Millie Dowler. 24 horas mais tarde, a polícia confirmou que os restos mortais eram os da rapariga desaparecida. Comparando os restos mortais encontrados ontem na floresta de Yateley Heath com os registros dentários de Amanda Dowler, podemos agora confirmar que os resultados dos testes correspondem com certeza à Amanda desaparecida, disse ele. Mas, devido à gravidade da decomposição, não foi possível determinar a causa da morte de Millie, embora a polícia tivesse a certeza de que se tratava de homicídio. Depois de verificar o relatório do médico legista, os agentes da polícia informaram a família de Millie da descoberta macabra. Os corações de Bob, Sally e Gemma ficaram completamente destroçados. Eu estava em casa e a minha mãe estava no jardim. E depois a minha mãe teve um colapso e eu pensei, oh meu Deus. Foi a pior sensação porque não há absolutamente nada que se possa fazer. Eu não a posso confortar. O meu pai não a pode confortar. Tudo o que ela queria era ter a Millie de volta e ninguém podia fazer nada para ajudar. Bem, todos nós queríamos isso. A notícia espalhou-se e os mídia cobriram toda a história, espalhando-a por todo o país. Milhares de pessoas ficaram de luto nesse dia, expressando a sua dor pela perda de Millie. Algumas semanas mais tarde, em outubro de 2002, a família de Millie organizou uma cerimônia fúnebre em sua honra. Dezenas de pessoas juntaram-se no relvado em frente à escola de Millie, deixando flores e prestando homenagem a Millie. Millie foi então enterrada no Joaquim Crematorium, em Joaquim Borough, Surrey, no dia 21 de março de 2003, exatamente um ano após o seu desaparecimento. A descoberta do corpo de Millie levou a polícia a reclassificar o caso como uma investigação de homicídio. Novamente conduzida pela polícia de Surrey, a investigação recebeu o nome de código Operação Ruby. No dia 22 de novembro de 2002, os detetives montaram um bloqueio de estrada perto do local onde o corpo de Millie foi encontrado. O Departamento de Polícia de Surrey não quis deixar pedra sobre pedra e reexaminou o local do crime e a área circundante para se certificar de que nada tinha sido esquecido. Questionaram cerca de 6.000 automobilistas na zona, mas não foram descobertas novas pistas ou indícios, sabendo que, em casos como o de Millie, é provável que um membro da família seja o autor do crime, chegaram a considerar Bob Dowler, o pai de Millie, como suspeito. No entanto, rapidamente abandonaram esta linha de investigação, uma vez que não existiam provas que ligassem Bob ao assassínio de Millie. Os detetives pediram desculpa pelas oportunidades perdidas que a atenção dada a esta teoria poderá ter causado. No dia 23 de março de 2003, os detetives descobriram o ADN de um homem não identificado numa das roupas de Millie encontradas no seu quarto. Este facto levou os detetives a acreditar que o assassino de Millie poderia tê-la conhecido anteriormente. No entanto, no espaço de apenas 3 meses, os detetives descartaram esta pista sem revelar a razão por detrás dessa decisão. Mesmo após a descoberta do corpo de Millie, o sofrimento da família Dowler não terminou. A investigação do caso de Millie revelou-se frustrante tanto para os detetives como, sobretudo, para a família de Millie. A partir de 2003, a família de Millie e os detetives começaram a receber informações enganosas e falsas. Este comportamento insensível e estúpido não só feriu os sentimentos da família Dowler, como também fez com que os investigadores andassem em círculos e perdessem tempo valioso. Gemma, a irmã mais velha de Millie, começou a receber algumas cartas de escárnio. Nessas cartas, uma pessoa não identificada afirmava, de forma zombeteira, ter matado Millie e até ameaçava matar Gemma, avisando-a de que ela também teria o mesmo destino da irmã. Embora Gemma estivesse num estado mental frágil, não hesitou em denunciar estas cartas às autoridades. Os detetives agiram rapidamente e prenderam o autor das cartas desagradáveis, identificado como um homem chamado Paul Hughes. Foi confirmado que ele não tinha qualquer relação com Gemma ou Millie.
Paul tinha enviado estas cartas a Gemma quando estava na prisão por ter agredido indecentemente uma rapariga de 12 anos. Posteriormente, os serviços prisionais pediram desculpa por não terem feito uma triagem adequada da correspondência. Paul foi condenado pelos crimes que cometeu contra Gemma e recebeu uma pena adicional de 5 anos de prisão. Por volta da mesma altura, nesse ano, uma mulher chamada Leanne Newman, de Tewkesbury, Gloucestershire, telefonou repetidamente aos pais de Millie, à escola e à polícia. Ao telefone, Leanne fazia-se passar por Millie. Em abril de 2003, foi presa durante 5 meses, depois de se ter declarado culpada de 5 acusações de fazer chamadas telefônicas para causar aborrecimento, inconveniência ou ansiedade desnecessária. De cada vez que Bob, Sally e Gemma Dowler tentavam ultrapassar a trágica morte de Millie e seguir em frente com as suas vidas, aparecia um maníaco que destruía o seu processo de cura. Para os Dowlers, era como se alguém estivesse a esfregar sal nas suas feridas. Em 6 de julho de 2005, um homem chamado Levi Belfield chamou a atenção dos detetives. Levi era um homem alto e atarracado, na casa dos 30 anos, nascido e criado no sudoeste de Londres. Levi Belfield era também um assassino em série que tinha sido condenado pelos homicídios de Marsha McDonnell, de 19 anos, em fevereiro de 2003, de Emily Delagrange, de 22 anos, em agosto de 2004, e pela tentativa de homicídio de Kate Sheedy, de 18 anos, em 2004. Por estes crimes, que claramente ocorreram depois do assassínio de Millie, Levi já estava a cumprir uma pena de prisão perpétua, uma pena de prisão imposta para os crimes mais hediondos, o que significava que passaria o resto da sua vida na prisão. Os detetives examinaram atentamente os crimes de Levi e repararam que alguns deles tinham sido cometidos na zona onde Millie tinha sido raptada. Suspeitaram que Levi também estivesse envolvido no assassínio de Millie e decidiram interrogá-lo. Tu, Levi Belfield, tiveste alguma coisa a ver com o rapto e o assassínio de Millie Dowler? Sem comentários. Não o negou. Sem comentários. Não disse. Não fui eu. Sem comentários. Sem comentários. Sem comentários. E em nenhum momento nos últimos 2 dias negou o seu envolvimento nestes crimes. Sem comentários. Sem comentários. Por que, Levi? Sem comentários. Após alguns minutos de interrogatório, Levi começou a sentir-se desconfortável, o que era evidente na sua linguagem corporal e nas suas respostas concisas. É evidente que, a certa altura da entrevista, ele começou a ofegar bastante alto. Depois, tirou a camisola. O seu comportamento convenceu-me de que estava muito desconfortável com o interrogatório. Quando saí do interrogatório, estava convencido de que ele era o homem certo, que era o responsável. Embora Levi nunca tenha negado que tinha matado Millie e que estava de alguma forma ligado ao seu assassínio, isso não era suficiente. Precisavam de provas concretas, pelo que procuraram obter o testemunho dos ex-sócios de Levi. Joanna, uma antiga parceira de Levi, partilhou a sua experiência perturbadora com ele e contou como ele era perigoso como pessoa. Uma das vítimas sobreviventes conhecidas de Levi, Kate Sheedy, também partilhou a sua história de pesadelo, afirmando que não sabia que Levi a tinha seguido na sua carrinha branca enquanto ela estava no autocarro e que, assim que saiu do autocarro e se dirigiu para uma área isolada, Levi atropelou-a com a sua carrinha. Lembro-me de sentir o impacto. Fiquei completamente sem fôlego quando ele me bateu. Nem sei se fiz barulho. Acho que mal o fiz. Depois ele fez marcha atrás na mesma zona e ficou completamente em cima do meu corpo. Senti-me completamente esmagada. Após alguma turbulência e alguns altos e baixos, estavam finalmente a ser feitos alguns progressos valiosos na investigação do homicídio de Millie. No entanto, as coisas voltaram a ficar tremidas em 2006, quando um homem chamado Gary Farr começou a enviar repetidos e-mails para os pais e amigos de Millie. Nesses e-mails, Gary afirmava que Millie ainda estava viva, que tinha sido levada para fora do país para trabalhar como animadora em clubes noturnos na Polônia, e até afirmava que a morte de Millie era apenas um encobrimento do que realmente tinha acontecido. Como resultado destes e-mails enganosos, Gary foi internado indefinidamente ao abrigo da Lei de Saúde Mental, em 19 de outubro de 2006, por representar um grave perigo psicológico para o público, depois de admitir uma acusação de assédio.
Nos anos seguintes, foi levada a cabo uma investigação confirmatória e, em 30 de março de 2010, Levi foi acusado do rapto e homicídio de Millie, pondo assim termo a uma busca de 8 anos pelo assassino de Emily. Em 6 de outubro de 2010, Levi compareceu em tribunal virtualmente através de vídeo e foi formalmente acusado de uma acusação de tentativa de rapto, uma acusação de rapto, uma acusação de eliminação de provas e uma acusação de homicídio. Antes do início do julgamento, o procurador-geral Kenneth Clark rejeitou os pedidos de revisão dos processos criminais anteriores de Levi. O juiz Kenneth afirmou que, apesar de Levi ter sido condenado por homicídios anteriores, deveria presumir-se inocente no caso de Millie e ser considerado culpado por um júri num julgamento completo. Considerou que a menção das acusações de Levi relativamente aos homicídios de Marsha McDonnell e Emily Delagrange e a tentativa de homicídio de Kate Sheedy prejudicaria o julgamento. Para evitar que isso acontecesse, o tribunal não permitiu que fossem apresentadas provas sobre a obsessão de Levi pelas raparigas da escola e a sua tentativa de as raptar e agredir. O julgamento de Levi começou a 10 de maio de 2011 e terminou 6 semanas depois, a 23 de junho de 2011, com o júri a considerá-lo culpado. Na sexta-feira, dia 24 de junho de 2011, Levi foi condenado a outra pena de prisão perpétua pelo rapto e assassínio de Millie Dowler. Durante o julgamento de Levi no caso de Millie, outro caso antigo veio à tona. Levi era suspeito de ter tentado raptar uma rapariga de 11 anos chamada Rachel Collis. O incidente terá ocorrido a 20 de março de 2002, quando um homem num carro vermelho ofereceu boleia a Rachel, na zona de Walton. No entanto, o pedido para levar Levi a julgamento neste caso foi indeferido, porque os jornais publicaram artigos com ideias preconcebidas, mas o juiz ordenou que a acusação ficasse registrada para que pudesse ser devidamente investigada numa data posterior. Após a sentença de Levi, a família Dowler criticou fortemente o tratamento que lhe foi dado durante o julgamento. A irmã de Millie, Gemma, contou que o dia em que os seus pais foram interrogados pelo advogado de defesa de Levi foi o pior dia da sua vida. A forma como retrataram a minha querida irmã como uma adolescente deprimida chocou-me terrivelmente. O pior é que ela não está aqui para se defender. Ter de ouvir isso foi emocionalmente traumático. Parecia que a balança estava a pender fortemente para os acusados e não para nós, a família que sofreu uma perda imensa. Parecia que éramos nós os criminosos e que a nossa família estava a ser julgada. Os últimos 9 anos puseram à prova a nossa relação como família. Houve alguns dias extremamente maus, mas ainda conseguimos ter alguns dias bons. Infelizmente, nesses dias bons, damos pela falta de alguém, e eu passo o resto do dia a sentir-me culpada por ter feito isso. Na minha opinião, a justiça é olho por olho. Se assassinarmos brutalmente alguém, temos de pagar o preço máximo, uma vida por uma vida. Por isso, a meu ver, não foi feita verdadeira justiça. Ele levou a minha linda irmã, e agora vai passar o resto do seu tempo a viver à custa do dinheiro dos contribuintes. A mãe de Millie, Sally, disse aos jornalistas que o julgamento tinha sido uma experiência terrível para ela e para a sua família. Disse que tiveram de ouvir o nome de Millie ser difamado em tribunal, enquanto os advogados de defesa de Levi tentavam retratar Millie como uma jovem infeliz e deprimida. Sally afirmou que Millie não era nada disso. Era uma rapariga feliz, animada e divertida. E, finalmente, o homem responsável pelo assassínio cruel da nossa querida filha, há tantos anos, foi considerado culpado. Para nós, no entanto, o julgamento foi uma experiência verdadeiramente terrível. Sentimos que a nossa família, que já tinha sofrido tanto, estava a ser julgada tanto como o Sr. Belfield. Ver de facto esse homem em tribunal, um homem capaz de um crime tão vil e desumano, foi grotesco e angustiante para nós. A forma como o sistema protege os seus direitos humanos parece tão injusta em comparação com o que a nossa família teve de suportar. Espero que, enquanto ele estiver na prisão, seja tratado com a mesma brutalidade que infligiu às suas vítimas e que a sua vida seja um inferno. Sally estava perturbada pelo facto de a vida da sua família ter sido escrutinada e exposta para que todos pudessem ver. O seu direito à privacidade foi-lhes retirado e tiveram de assistir ao doloroso julgamento, dia após dia, para garantir a condenação de um homem mau pelo assassínio brutal da sua querida Millie.
Bob, o pai de Millie, criticou a recusa de Levi em comparecer fisicamente no tribunal e testemunhar na sentença. Estava aborrecido por estar a ser questionado sobre a sua relação com a própria filha. Bob acrescentou que a sua família tinha pago um preço demasiado elevado pela condenação de Levi. Estamos satisfeitos com o facto de o júri ter dado o veredito de culpado e de Levi Belfield ter sido condenado pelo homicídio da nossa filha. No entanto, não consideramos que isto seja uma verdadeira justiça para Millie, apenas uma condenação criminal. A minha família pagou um preço demasiado elevado por esta condenação. O julgamento foi uma experiência verdadeiramente traumática a nível mental, numa escala inimaginável. É preciso ter estado lá para compreender realmente que coisas que nunca acreditaríamos que pudessem acontecer de fato aconteceram. As insinuações da defesa sobre mim e sobre a minha mulher foram extremamente perturbadoras, e mais uma vez, Belfield foi cobarde e sem coragem ao não comparecer em tribunal para cumprir a sua sentença. Graças a Deus temos muitos familiares e amigos, próximos e distantes, que nos têm apoiado ao longo dos últimos 9 anos. Amanhã, sábado, dia 25 de junho, Millie faria 23 anos, e como sempre, recordaremos a rapariga feliz, divertida e talentosa que ela era, mas que nunca teve a oportunidade de realizar o seu potencial. Esta é uma lacuna nas nossas vidas que nunca poderá ser preenchida. Bob lamentou o facto de o julgamento ter sido uma experiência verdadeiramente traumática para ele e para a sua família. Bob revelou ainda que quando ele e a sua família estavam a ser interrogados, sentiram-se como se fossem eles os acusados e não Levi. Bob também criticou fortemente o sistema judicial por ser tão tendencioso a favor do autor do crime. Quando surgiram notícias de que os Dowlers tinham sido maltratados e sujeitos a interrogatórios agressivos na sala de audiências, deu-se início a um debate sobre a forma como as vítimas e as testemunhas eram tratadas na sala de audiências. A 4ª de julho de 2001, descobriu-se que as mensagens de correio de voz de Millie tinham sido ouvidas e alteradas por jornalistas que trabalhavam para um jornal chamado News of the World. O investigador privado do jornal, Glenn Mulcair, foi particularmente criticado. Foi revelado que, durante a investigação policial sobre as atividades de pirataria telefônica do jornal, os detetives descobriram que os jornalistas tinham apagado algumas mensagens do voicemail de Millie, que poderiam ter sido potenciais provas no caso de Millie. Fizeram-no porque o correio de voz estava cheio e queriam libertar espaço para ouvir novas mensagens. Foi por esta razão que, em 2002, depois de terem notado atividade no voicemail de Millie, a família Dowler pensou que Millie ainda estava viva, mesmo depois do seu desaparecimento, o que acabou por não ser verdade. O escândalo das escutas telefônicas gerou a indignação do primeiro-ministro David Cameron, que o considerou um ato verdadeiramente terrível. Em resposta ao clamor do público britânico, foram realizadas várias investigações sobre a pirataria telefônica e a ética dos meios de comunicação social. O próprio jornal foi encerrado em 2011 como resultado direto da indignação. O primeiro-ministro David Cameron reuniu-se com a família de Millie para discutir o incidente de pirataria telefônica. Passaram 3 longos anos desde a minha reunião com David Cameron e os outros líderes partidários. Ficamos satisfeitos por ele estar disposto a lançar o inquérito Leveson sobre a ética da imprensa. No entanto, não esqueci as promessas que foram feitas à minha família e a todas as outras vítimas da intrusão da imprensa. Bob e Sally, os pais de Millie, anunciaram que iriam intentar uma ação judicial por danos contra o News of the World. Em setembro de 2001, foi noticiado que a família Dowler tinha recebido uma proposta de 2 milhões de libras esterlinas por danos pessoais. Em 12 de janeiro, foi noticiado que a polícia de Surrey e outras forças policiais tiveram conhecimento, pouco depois da morte de Millie, de que funcionários do News of the World tinham acedido ao seu voicemail, mas os detetives não abordaram publicamente esta informação. Em vez disso, um alto funcionário do Surrey convidou os funcionários do jornal para uma reunião para discutir o caso e resolver o assunto em segredo. A família de Millie sentiu-se ainda mais defraudada quando soube desta situação. Um Daewoo Nexia vermelho, que foi fotografado a passar pela mesma câmara que captou Millie pouco depois do seu rapto, pertencia à então namorada de Levi, Emma Mills. Levi disse que estava a conduzir o carro na altura. Em 27 de janeiro de 2016,
A polícia de Surrey anunciou que Levi tinha admitido o rapto, a agressão e o homicídio de Millie Dowler. No entanto, em 12 de fevereiro de 2016, Levi mudou a sua história e negou ter confessado ter agredido e assassinado Millie. A morte de Millie teve um grande impacto nos seus pais, Bob e Sally. Apesar de a sua adorada filha ter morrido, eles queriam certificar-se de que algo semelhante não aconteceria a mais nenhuma criança. Sally e Bob criaram uma instituição de caridade chamada Millie's Found no dia da cerimônia fúnebre de Millie. A organização prestava aconselhamento sobre avaliação de riscos a adolescentes, animadores de juventude e educadores, e tinha como objetivo promover a segurança pública de crianças e jovens. Alguns anos após a descoberta do corpo de Millie, a East Side School, onde Millie estudava, reuniu uma equipa e construiu um jardim memorial em sua honra, a que chamaram Amanda Dowler Memorial Garden. O jardim tem um desenho pavimentado à volta de canteiros de flores e arbustos e tem bancos para as pessoas se sentarem e recordarem Millie. Sally e Bob Dowler, juntamente com a sua irmã Gemma, estiveram presentes na cerimônia emotiva em que o jardim foi aberto ao público pela primeira vez. Estiveram também presentes o pessoal da escola e alguns diretores. O reverendo Nick Whitehead concluiu a abertura oficial com uma oração e uma bênção, e o diretor agradeceu a todas as pessoas, empresas e organizações que ofereceram a sua ajuda para tornar realidade o sonho de fazer um jardim memorial para Millie. O diretor da escola, Glenn Willoughby, disse acreditar que muitas pessoas em Walton precisavam de um lugar de paz e sossego, onde os alunos e o pessoal da escola pudessem visitar para recordar Millie e ter algum espaço e tempo para refletir sobre o que quer que fosse que lhes estivesse a passar pela cabeça. No dia 29 de junho de 2017, a irmã de Millie, Gemma, publicou um livro dedicado a Millie intitulado My Sister Millie. Acho que quando perdemos a Millie, não me apercebi de como a nossa família era maravilhosa, e foi isso que me manteve a lutar durante todo este tempo. O único livro que eu gostaria de escrever teria de ser sobre o amor e a minha coragem, e para garantir que os meus filhos, quando o lerem no futuro, a possam conhecer através das palavras que eu escolhi e não através de um jornal. Gemma escreveu o livro como uma recordação amorosa da sua irmã mais nova e para expressar as saudades que tinha dela. No livro, Gemma fala de como Millie foi privada da oportunidade de ter uma infância e uma vida bonitas, e de como isso afetou a família Dowler. E no centro de tudo isto estava uma jovem adolescente com toda a vida pela frente, que lhe foi tirada da pior maneira possível. Gemma também sublinhou o percurso da sua família desde o luto extremo até a cura e a conclusão do caso. Para os Dowlers e para as outras vítimas de Levi, não era nada reconfortante saber que ele nunca mais seria livre. Levi tornou-se a única pessoa a receber 2 penas de prisão perpétua consecutivas na história britânica. Levi encontra-se atrás das grades na prisão H.M. Frankland, em County Durham, vulgarmente conhecida como a Mansão dos Monstros, porque muitos dos seus reclusos são assassinos condenados e representam um risco elevado. Levi converteu-se ao Islão e adoptou o nome de Yusuf Rahim, mas independentemente do que faça, nunca mais voltará a pôr os pés no mundo exterior. Mesmo mais de 20 anos após o desaparecimento de Millie, Hannah MacDonald, a melhor amiga de Millie na escola, ainda é próxima da família de Millie. Durante anos, Hannah reprimiu a sua dor ao pensar que uma vida maravilhosa tinha sido tirada à sua melhor amiga. Hannah continua a sentir a falta de Millie, que terá sempre um lugar especial no seu coração. E você acha que há mais homicídios por resolver que Belfield poderia ter cometido, como acha que os detetives trataram o caso de Millie, poderiam ter sido mais eficientes? Nesta altura, ainda não viu este outro crime? Não o perderia, pois não.